Fala, legionário, tudo bem? Excelente noite aí para você. Quero compartilhar um versículo que está lá em Gênesis com você, para a gente falar sobre uma sequência de fatores, né, que traz uma grande edificação para sua família. Quando a gente olha para Gênesis, você vai ver um homem que sofre uma cirurgia feita por Deus. Deus faz ele dormir, um sono bem profundo. E nesse sono, ele vai lá e arranca uma costela e fecha aquele lugar que ele abriu com carne, e a partir disso ele forma a mulher. Está escrito em Gênesis 2 que Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia, mas ele forma o homem e depois forma a mulher. Em Gênesis capítulo 3, se não me engano, não lembro agora. Mas ele forma a mulher depois. E a gente pode dizer que a mulher foi gerada do homem. E a gente pode dizer que a mulher gera filhos. Quando a gente pensa da seguinte forma, a Bíblia diz em Efésios 5, para que assim como Cristo se entregou pela igreja e morreu por ela, assim o homem deve amar a sua esposa e se entregar por ela, assim como Cristo fez pela igreja. Então o homem só morre por aquela que ele gerou, porque no princípio foi assim. Deus tirou de Adão Eva, e Adão deu o nome de mulher para Eva. Por isso que tem tanta mulher que não quer ser chamada de mulher, né? Porque foi um nome dado pelo homem. Mas o homem morre por aquela que ele gerou. A mulher morre pelos filhos, aqueles que foram gerados dela. Por que eu falo isso? Porque você pode enxergar que existem muitas pessoas que dizem, né? Nossa, eu morreria pelo meu filho, muitas mulheres. E existem muitas mulheres que amam conduzir e educar os filhos e morrem dia após dia, se sacrificando pelos filhos, assim como o homem deve se sacrificar pela sua esposa. E dito isso, né, a gente vai enxergar mais algumas coisas dentro do casamento. O homem se entrega pela esposa, morre por ela. A mulher se entrega pelos filhos e morre por eles. E assim o lar é edificado, cada um assumindo o seu papel. Agora imagina só se o homem não aceita morrer para a formação da mulher. Aquela mulher que seria formada pela morte dele, ela não será formada. Então imagina agora, se Deus fez a mulher com o que existia dentro do homem, a gente pode observar isso aqui de vários aspectos. A gente pode entender que se o homem é mau, negligente, reclamador, a mulher não vai ser formada naquilo que Deus planejou para a vida dela. Porque o que tem dentro do homem? Coisas más, malignas. Então você, homem, tem uma necessidade. Transformar a si mesmo, transformar a sua mentalidade, permitir com que Cristo transforme você. Se Adão não aceita cair num sono profundo, eu não sei nem se ele aceitou isso, Eva não existiria. Se ele não morresse, né, porque sono na Bíblia vai simbolizar a morte, Jesus fala isso para aquela moça que estava morta, ela que era filha de um homem, fala assim, ó, ela não está morta, ela está dormindo. Na Bíblia fala sobre Lázaro, fala assim, ele não está morto, ele está dormindo. É uma simbologia, é uma representação de morte. E aí, se Adão não decide morrer, Eva não existiria. Se Eva não decide morrer pelos seus filhos, educar, não existiria Abel, não existiria Sete. Então, o que a gente entende disso? Que se eu e você não formos trabalhados por Deus para nos tornarmos cada vez melhor, para nos sacrificarmos e amarmos a nossa família, mas antes de amar a família, amar a esposa, porque esse é o dever. Amar primeiro a esposa e não a família, e não os filhos em si, mas é primeiro a esposa. Por quê? Quando você tiver filhos, né? Imagina assim, ó, você e sua esposa formam uma árvore.
essa árvore dá frutos e os frutos vão embora. Quando eles ficam maduros, eles têm que sair do pé, eles não podem permanecer, senão eles apodrecem e o pé é prejudicado. Assim é a natureza das coisas. Você foi, casou, e aí você vai dar frutos, ou já deu frutos. Eles vão ter que ir embora quando estiverem maduros. Mas você não pode amar mais os frutos do que a árvore, porque os frutos vão embora, a árvore vai permanecer. Você fez uma aliança com a árvore, você fez uma aliança com a sua esposa, e não com os frutos. Então, em ordem de amor, primeiro a esposa, e depois os filhos, e depois os parentes, e depois o próximo. E antes disso vem também os irmãos da fé. Fica entre os parentes e os próximos. Então, pega essa reflexão aí pra você. Se você não aceita os processos, se você não aceita ser transformado, se você não aceita ser lapidado, você está colocando em risco a mulher que Deus quer que a sua esposa seja, porque você não está morrendo por ela. Lembrando que se você morrer, ela vive. Se você for um homem que mata o homem mau todos os dias e ressuscita com Cristo, a sua esposa vai seguir você, ela vai ser transformada. Mas se você for o cara estagnado, parado, acomodado, é o cara que chega em casa, eu tô cansado, sempre vai dar essa desculpa aí. Pelo amor de Deus, cara. Tá na hora de despertar pra vida. Vai haver momentos que você vai precisar dormir menos, vai haver momentos de sacrifício, vai precisar que você morra em favor da sua família. Eu vou só dar um exemplo bem básico. Eu estudo, eu trabalho, eu vendo paçoca e eu me esforço com outras coisas. Eu tô agora num empreendimento de uma agência digital, então eu tô lutando. Esses dias pra trás a Raquelzinha ficou doente, tava dormindo mal. Umas 3, 4 vezes na noite eu precisei ficar acordando, ficando com ela pra fazer ela dormir. Entre ontem e hoje. Madrugada de antes de ontem e na madrugada de ontem. E daí? Tô há 2 dias dormindo não muito bem. No primeiro dia dormi das 3 às 8 da manhã, mais ou menos, acordando algumas pausas. Ontem, não me lembro, mas foi mais ou menos isso. Várias pausas. E daí? Tô bem, trabalhei com sono um pouquinho, cara. E aí? Mas eu tô aqui, disponível para entregar o amor que a minha filha precisa, a necessidade que ela tem. E disponível para me sacrificar pela minha esposa no período necessário. Eu ainda falei pra Thay, falei assim, olha, se for necessário eu posso passar a noite toda acordado. Para que você possa ter um descanso melhor. Porque ela teve um dia bastante estressante. Mas a gente tem que ter um entendimento sobre isso. Se você não se sacrificar, a esposa verdadeira que Deus criou não vai nascer. A não ser que haja muito esforço da parte dela, mas sem o cumprimento do que Deus fez para você fazer. Então, que Deus te dê sabedoria e graça e uma boa sexta-feira aí. Pega essa palavra, permita com que ela entre no seu coração e deixa ela amadurecer. Fica com Deus, meu irmão. O Senhor abençoa cada um, dá-nos sabedoria e graça. Coopera, Senhor, na vida de cada um, para que a gente possa cumprir o seu chamado. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Compartilha esse vídeo aí. Tamo junto.